honesto e justo. Tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Honesto e justo, tudo que é de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. A paz de Jesus possa guardar o coração de cada um de vocês. Amém? É, meu irmão, a palavra está com o preletor, é isso? Senhor, estamos tão gratos ao Senhor, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Muito obrigado porque o Senhor já ministrou no coração do teu servo, Fábio, e ele será um instrumento do Senhor para as nossas vidas nesta manhã. Sê com ele, no nome de Jesus. Amém. Alô, som. Bom dia, pessoal.
Foi difícil acordar hoje ou não? Não? Homem é outra coisa, né? Bom, a gente falou por muitas coisas sobre equilíbrio na saúde, equilíbrio na empresa, e eu vou estar falando para vocês um pouco, compartilhando um pouco daquilo que eu tenho vivido, eu tenho aprendido e tenho tentado aplicar. Espero que seja uma bênção para vocês. E uma pergunta: quando a gente fala em equilíbrio, vocês acham que equilíbrio é uma coisa fácil de se ter? Não. Quando a gente nasceu, a gente rolava para o lado, depois de um tempo começou a se arrastar, engatinhar, andar igual um bêbado, depois a gente ficava sóbrio. Mais ou menos isso que aconteceu na nossa vida. A gente não aprendeu andando. Ninguém pegou uma bicicleta no primeiro dia e saiu pedalando. Né? Por quê? Porque equilíbrio não é uma coisa... Daniel, obrigado. Uma coisa fácil. Né? E aí eu penso assim, então se você tentar fazer uma coisa dessas, cara, é muito difícil, mas a gente está falando de coisas estáticas. Empilhar pedrinha é uma coisa de estática. Imagina se você tentar com algo que é dinâmico. Parou, Daniel? Parou. De novo. Tá. Beleza. Então, se empilhar pedrinha parada é difícil, imagina você tentar o equilíbrio com um monte de gente balançando. Né? Um deita para frente, já muda o centro de gravidade, o outro te enforca até tirar foto, você fica roxo. Um momentinho. Bom, enfim, equilíbrio não é fácil. Deixa eu perguntar, quem é solteiro aí? Levanta a mão, tem solteiro? Tem alguns solteiros? Não casou, é solteiro ainda, gente. Tá bom? Obrigado. E solteiro, eu sei que solteiro, tem uns solteiros que eu conheço, tem na família. Você fala, não faz isso. O cara gosta de um desafio. Você conhece alguém que gosta de um desafio? Né? Você fala, não faz, o cara vai lá, não, então eu consigo. Aí ele vai lá. Então, para quem gosta de desafio, eu falo assim, casa. Casa que você vai ver um desafio muito bom. Principalmente no equilíbrio. Tá filmando, tá gravando aí, não mostra para minha mãe, não, minha esposa não, hein? Mas é brincadeira, eu falo assim para os meus filhos, filho, como é bom casar debaixo da graça de Deus, você seguir todos os passos que Ele tem ensinado. E aí eu falo para eles assim, não tem coisa melhor no mundo do que casar. Né? Então, brincadeiras à parte, eu falo assim, eu falo para eles, eu não troco nada nesse mundo pelo casamento. E a família, ela sempre esteve no coração de Deus. Deixa eu ver que não está indo. Mais uma vez. Daniel, não foi? Você desligou aqui? Não, está ligado. Tá bom. Gênesis 1. Olha lá, uma família foi colocada na terra. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, desde o início, Deus já planejou uma família. Vamos ver. Gênesis 9. Legal. Nossa, demorei para ver. Gênesis 9, irmãos. Foi por intermédio de um homem e a sua família que Deus recomeçou a raça humana. Né? Então, Deus falando para Noé, sejam férteis, multiplicai. Está um pouco devagar. Eu acho que eu vou pedir para você passar, porque não está aí. Beleza, foi.
Então foi por meio também de um homem e a sua família que Deus prometeu abençoar todas as famílias da terra, foi com Abraão. E mesmo o Senhor Jesus, se a gente não esquecer, né, o anjo falando para José, ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados. Então, mesmo Deus, quando foi enviar o seu filho, ele colocou aonde? Dentro de uma família. Então, família é muito importante. A gente às vezes esquece, e eu vou falar um pouco mais, que o mundo tenta acabar com isso que o Senhor Deus criou, mas a família, o inimigo sempre tentou destruir a família, desde o início. Ele tem tentado desequilibrar tudo o que ele pode nas estruturas da sua casa. Então, o doutor Paulo, doutor? Né? Ele falou de guerra. Mas é engraçado, porque o fato de hoje a gente não ter espada, não ter escudo, a gente não tem capacete e lança, né? A gente não precisa visivelmente lutar para proteger a nossa casa. Isso nos deixa mais confortáveis. E o problema do conforto, uma frase que eu vi esses dias é isso: o inimigo do sucesso não é o fracasso, é o conforto. Irmão, se você não sair do seu sofá espiritual, conforto aí, as coisas não vão acontecer. O inimigo vai rolar e deitar na sua casa. Aliás, ele pode estar andando livremente sem a gente perceber. Às vezes a gente até facilita a entrada do inimigo na nossa casa. Eu nem trouxe aqui, mas faz de conta que isso é um celular, vocês já sabem que eu estou falando, né? A gente, antigamente, o ser humano, para ele sobreviver, ele precisava caçar. Tem alguém que caça aqui? Às vezes tem. Tem que sair de madrugada, não é? Às vezes, para caçar, porque você não acha o animal. Para caçar, você precisava se esforçar, e não é assim, querida, estou saindo daqui meia hora, eu trago a caça. Não era assim. Demorava pra caramba. Imagina depois para acender fogo. Acender o fogo, vou falar com alguém. Fumaça, telégrafo. Hoje a gente tem tudo. Hoje a gente tem o iFood que traz na nossa casa. Hoje a gente tem micro-ondas que esquenta a nossa comida. Hoje a gente tem carro, tem avião, tem internet, tem tudo. E nós somos a geração com menos tempo na vida. Você já viu alguém falar assim, cara, eu não tenho tempo para nada, minha vida está corrida? A gente gasta muito tempo, a gente nem percebe às vezes, fica lá, devíamos ser a geração com mais tempo, mas às vezes a gente perde tempo em coisas que não tem nada a ver. E sabe o que significa a palavra feed? Feed, em inglês, é a palavra alimentar. Eu não sei o que você tem se alimentado na sua vida. Eu não sei o que você vê, o que você olha. Mas eu posso te dizer uma coisa. Os inimigos, apesar de não terem espadas, não estarem mostrando para você que eles vão te atacar, eles estão do seu lado. Eu estava numa padaria uns meses atrás. Estava bem cheio, então as mesas estavam pertinho. E aí eu vi a discussão de um casal. Aí a mulher estava falando assim, não, mas para fazer isso, a gente vai ter que pagar, vai ter que vender não sei o quê, e vende mais não sei o quê, e vai ficar caro. O cara falou assim para ela, eu não estou nem aí, vende o que tem que vender, paga logo, eu quero ser feliz. Nessa hora eu percebi que eles estavam discutindo sobre divórcio. Eu quero ser feliz. Agora, vamos ser sinceros, será que é possível ser feliz no meio ao caos? Será que é possível ser feliz no meio à divisão de família?
E as pessoas continuam achando, é meu, é para mim. O egoísmo continua destruindo muitas vidas. Né? E o pai, hoje não quer ser mais pai. Já foram até falado, né? A gente, muitas vezes, pega o filho e põe para a igreja, ou põe para uma babá que a gente acha que é cristã. A gente vai terceirizando a educação dos nossos filhos. A gente delega a outra pessoa, e se der ruim, de quem que é a culpa? Da outra pessoa. Olha como é que a gente está vivendo hoje. Muitos têm deixado seus filhos. Às vezes não deixa com ninguém, às vezes deixa em casa, às vezes deixa no quarto. Mas segurar, dá o celular lá, deixa o computador lá, não enche o saco, eu sei que está em casa, está protegido. Mas, não sei se vocês já ouviram falar do abandono digital. Isso é a negligência dos pais com relação à proteção dos filhos no ambiente virtual. Então, às vezes a gente só pensa assim, o filho é abandonado, está abandonado dentro de casa, gente. Está abandonado dentro da sua casa. Tem pai, tem mãe e está abandonada. Queria mostrar um gráfico aqui. É um cérebro de 5 a 20 anos. Do lado esquerdo, o mais verdinho, o cérebro ainda está mais imaturo. Quanto mais azul, mais maduro. Às vezes a gente está no meio da fase ali, com 12 anos, meio verde ainda, né? E a gente já começa a largar os nossos filhos, vamos deixando eles de lado. Já comentaram aqui também, nessa fase, irmãos, criançada não precisa de presente, não. É presença mesmo dos pais. Né? E eu vou falar uma coisa que tem acontecido. Por causa da falta da presença, eu vou ser sincero, às vezes eu também tenho essas mesmas falhas que vocês. Às vezes eu estou trabalhando, não sei o quê, filho, agora não tem tempo, faço amanhã, faço depois da manhã, vai ver, passou uma semana, né? Mas tem uma coisa interessante quando a gente larga os nossos filhos. Não sei se vocês já ouviram essa frase, é muito utilizada nas empresas. A cultura devora a estratégia no café da manhã. O que quer dizer isso? Não adianta você fazer planos e mais planos se você não cuidar da cultura que tem envolvido o seu negócio, a sua companhia, no caso a sua família. Por quê? Porque a cultura está mudando. E a cultura tem mudado numa velocidade absolutamente rápida. A gente não percebe, mas vamos falar assim, aqui o senhorzinho, né, telefone, se eu mostrar um telefone desse para a criançada hoje, não sabe nem ligar, tenho certeza, as crianças não sabem ligar, nem sabem para que serve aquilo, né? Carta, e-mail, eu morei no Japão em 93, 30 dias para falar com meus pais, 15 dias a carta vinha, se eles escrevessem rápido, né? Mais 15 dias para voltar. Foi logo, faz pouco tempo, gente. Faz pouco tempo. E é engraçado também, algumas peculiaridades da vida hoje, né? Você lembra nessa época aqui, você fala assim, antigamente, não corta o pé, tira foto, mas não corta o pé. Hoje o cara só põe o pé. Só põe o pé e ainda quer um like. Gente, é incrível isso. Tira a cara, tira o corpo, só bota o pezão lá e tal. Aí você dá um dislike, o cara começa a tomar remédio tarja preta. É cultura, gente. É cultura, é isso que o pessoal está fazendo. Então, as coisas vão mudando de uma forma que ele confunde o real com o virtual. Então ele põe lá o Facebook, o cara é um bambambam, a vida real, o cara está um pouquinho para trás. Até eles vão confundindo as coisas.
Lembra que você brincava de polícia e ladrão? Pelo menos acho que uma boa parte aqui já brincou e ninguém gostava de ser ladrão. Você reparou que hoje a pessoa gosta de ser o bandido? Eu estou falando sério. Hoje os caras querem ser o mal. Aquele negócio da corrida de polícia, você nunca é o polícia, você sempre é o cara que está fugindo das corridas de carro. Né? Então, futebol, os gráficos que hoje tem na tecnologia, parece um filme. Se a gente não prestar atenção, às vezes confunde com filme. E até a caça ao tesouro, que antes tinha. Olha como é que se mistura a realidade com a virtualidade, né? O virtual já começa a abraçar o mundo real, né? E a tecnologia, gente, ela entrou na nossa casa e não vai sair. Mas ela precisa de um firewall, ela precisa de um antivírus, ela precisa de filtros. Será que você está sendo filtro na sua casa? E não adianta ser um filtro meio bom, um filtro só com um rasguinho na ponta, porque o negócio vai descer pelo rasguinho. Será que você tem cuidado dessas rachaduras na estrutura da sua casa? A internet veio, ela trouxe coisa boa, mas trouxe coisa ruim. Então, uma coisa mais recente, se a gente for lembrar, o atentado que teve nessa escola foram 3 bebês, 2 professoras foram assassinadas por um rapaz de 18 anos. Ele não tinha 18 anos na época. Fabiano Kipper. Foi maio de 2021. E sabe o que os pais falavam? Os pais ficaram surpresos quando aconteceu isso. O garoto ia para a escola, trabalhava, mas uma coisa que eles informaram, ultimamente ele ficava mais no quarto, na segurança do quarto. Ninguém sabia o que estava fazendo. Olha essa outra informação. O número de crianças 7 a 10 postam fotos nuas na internet, cresce 360. Foi na época mais ou menos pandemia, pós-pandemia. 7 a 10. A gente às vezes acha que, não, meu filho é muito novo, a minha filha não, nada disso. Será que a gente tem deixado a cultura do mundo entrar na nossa casa? Porque isso é passividade, se a gente deixar. Passividade é pensar e não fazer. E eu acho que passividade é não pensar. A passividade custou caro no Jardim do Éden, quando Adão não protegeu Eva. A passividade custou caro para Eli, que tinha uma responsabilidade no sacerdócio. Ele não educou os filhos, Ofni e Finéias. Acabou a geração dele. Acabou com a família do Fabiano, do rapaz que matou, por ser passivo. Mamon continua vivo e muito ativo. A gente esquece dessas coisas. O materialismo, que é um dos outros inimigos, hoje em dia, vocês sabem mais que ninguém. O cara para ser alguém, ele tem que mostrar que tem. Ou ele posta que tem, às vezes não tem, mas ele posta que tem. Por quê? Porque ele quer ser aceito, ele quer ser considerado alguém. E aí eu pergunto, se a gente fizer uma reflexão, o que tem desequilibrado a sua família? Aí não adianta pensar, minha esposa, meus filhos, não, o desequilíbrio não começa. Se eles estão desequilibrando, você é o outro lado para poder equilibrar essa balança. Então não adianta falar que a culpa é do outro. Né? E aí, outra coisa, hoje as pessoas, elas continuam casando, certo? Depois do casamento, o que elas vão ter? Quem?
O pastor lembrou ontem do pé. Eu falei, faltou aquele outro cachorrinho fofo lá. Cara, as pessoas não têm mais filhos. Eu tenho amigos que, sei lá, casa e fica lá com os cachorros. Prefere catar cocôzinho de cachorro com saco plástico do que lavar bumbum de bebê. Ah, não, criança dá trabalho, vira aborrecente. Aí outro dia eu estava conversando com uma irmã, ela falou assim, eu me arrependo de ter filho, botar filho no mundo para sofrer. E eu ainda acho, né, apesar de todas as coisas, apesar de todo o movimento que Satanás quer fazer para destruir a família, desconstruir o casamento, né, eu acho que a gente pode reverter isso. E para os nossos filhos a gente precisa incutir, conforme Deuteronômio. Repita-as com frequência aos seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando estiver deitado, quando se levantar. É todo o tempo, gente. Se a gente quer direcionar os nossos filhos, não é de vez em quando, não é domingo, não é só sábado, ou vai no culto. Em casa, a gente tem feito todo dia 6h45, depois do café da manhã, a gente faz um pequeno devocional antes das crianças irem para a escola. Eu faço questão de levar as crianças, porque enquanto a gente vai, eu vou conversando e eu oro com elas. E na nossa casa nós temos o costume de fazer uma vez por semana o que a gente chama de oração da bênção. É um tempo que a gente separa específico para orar por cada um, né, deles. E foi muito engraçado que eles vão acostumando tanto com isso, e às vezes a gente se esquece. E às vezes olha para trás e fala assim, nossa, os filhos, esses dias eles estão terríveis, hein? Nossa, está brigando, está birrento, está não sei o quê. E a gente fala assim, será que a gente fez a oração da bênção? Às vezes o fato da gente esquecer um momento que a gente, às vezes acomoda e não pensa que é tão importante, mas isso muda todo um ambiente da nossa casa. E a gente fala, poxa, a gente não fez, vamos fazer. E eu não sei o que acontece, mas parece que as coisas voltam à normalidade. E o mais interessante é que quando você começa a fazer isso diligentemente, vai fazendo semana após semana, teve um dia, algumas vezes, que os nossos filhos falaram assim, pai, agora é a nossa vez. A foto está ruim porque não era uma foto para mostrar para vocês, isso aí foi tirado quase 3 anos atrás. Porque era um momento, normalmente a gente faz no meu quarto, mas algumas vezes pela correria a gente acaba fazendo no próprio quarto das crianças. E a gente já deixa uma luz mais penumbra. E aí, de vez em quando eles falam, não, agora deixa a gente orar por você, pelo papai e pela mamãe. Eu acho que vamos ver se funciona aqui, eu tenho da minha filha. Som? Para comprar uma casa, um armário e uma geladeira para eu comer. E obrigado pelas camas. Obrigada pelo não sair de novo. E muito obrigada que o meu pai, ele é muito amoroso. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu acho que foi até o outro irmão que filmou, para falar a verdade. Eu não estou lembrado, mas não deu para ouvir no começo. Ela começa assim, obrigado, papai nos deu a casa, nos deu a cama, uma geladeira para a gente comer comida. E ela foi agradecendo, né? Ao invés,
é o momento da bênção, mas é o que veio no coração dela. E olha como é gostoso, quando você começa a colocar no coração dos seus filhos algumas coisas, alguns valores, você percebe que automaticamente, quando entra no coração, eles têm a vontade de perseverar, de continuar isso daí, não é? O pet não faz. O pet não faz. Bom, e aí um momento, eu falo assim, não é um momento e parou, deixa eu ver se vai. Tá legal. Irmãos, eu não sei se vocês já fizeram algum curso do Próximas Gerações, é um dos ministérios que a gente tem, mas no caso do Habitudes, em se tratando de filhos, eu quis colocar aqui, porque uma coisa é você falar assim, eu pôr meu filho aqui para sofrer, outra coisa é você falar assim, eu vou pôr meu filho para fazer diferença, totalmente diferente. Então aqui tem o desenho de um termostato de uma casa, aqui no Brasil nós não temos, mas fora do Brasil, em países frios, vocês têm. Você regula a temperatura que você quer que fique a sua casa. E do outro lado a gente tem um termômetro, né? O que você vai ensinar para o seu filho? Será que ele vai simplesmente indicar a temperatura ou ele vai mudar o ambiente? Ele vai determinar a temperatura do ambiente? Tudo tem a ver com escolhas que a gente faz. E você que é pai, uma coisa, não se preocupa, vou ser sincero, não se preocupa com o que você vai deixar para os seus filhos. Se preocupa com o tipo de filhos que você vai deixar. É isso que você tem que se preocupar. Se você fizer os filhos da maneira correta, eles vão ser abençoados, eles vão seguir, você não precisa se preocupar. E 2 Coríntios, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas a que não podemos ver durarão para sempre. Aquilo que a gente vê, o pastor Paulo Júnior pegou a cadeirinha, aquilo que a gente vê é passageiro, o que a gente não vê é eterno. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. E a gente já falou então de um pouco que o equilíbrio não é fácil. A gente já viu que desde o início a família está no coração de Deus. Deus tem um plano para ela. E a gente viu alguns dos inimigos, né? Eu falando de equilíbrio, eu estava pensando, se equilíbrio fosse fácil, o Circo de Solé estava lascado, né? Não ia ganhar nada, não é verdade? Como é que faz como é que a gente pode seguir então? Parou? Aí, obrigado. Vamos ler Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os inimigos no tribunal. Então, se o Senhor não for o construtor, se Deus não for o centro do seu lar, se Deus não estiver no meio da sua casa, a casa vai cair. Não adianta você achar que vai fazer uma casa resistente, forte. Se Deus não fizer parte disso, o seu esforço vai ser em vão. Se a gente não confia que Deus é suficiente para nos guardar, para nos proteger, não adianta andar de carro blindado, segurança e tudo mais.
A gente precisa confiar que Deus é mais que suficiente. Se você não crê que é Deus que nos sustenta, a gente vai trabalhar pra caramba, vai se preocupar, vai ter que tomar remédio, tarja preta, muitas vezes. Tem uma frase que um amigo meu fala, trabalhe como se tudo dependesse de você, ore como se tudo dependesse de Deus. Então, no caso do trabalho, quando a gente fala assim, inútil será trabalhar, cara, não entenda errado, não é que não é para trabalhar, não. A gente tem que trabalhar. Mas trabalhe na dependência do Senhor. Versículo 4, como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Aliás, o versículo 3, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Nossos filhos são uma bênção, mas é preciso preparar cada um deles. Não vieram pronto. Não sei se você já viu algum documentário, alguma coisa assim, do pessoal fazendo flecha. Eles pegam a flecha, o que eu lembro dos aborígenes, né? Eles escolhem os galhos, aí eles vão ter um fogareiro, um braseiro, eles pegam lá, passa a madeira no braseiro, dá uma entortada, vê se está reto, passa de novo, vai desentortando, vai alinhando a flecha, descasca a madeira, depois disso tem que afiar a ponta, ainda põe a pena lá atrás, tem que fazer o balanço. Olha quanto trabalho que um cara tem para fazer flecha. E os nossos filhos também. Às vezes a gente tem que pôr ele no fogo, às vezes a gente tem que tirar umas lasquinhas, bater para ver se está bom, para ver se está resistente, resiliente. E em casa a gente tem que orar junto com eles, fazer tarefa. Meu pai fala assim, brincar. Realmente, o que ele não falou quando a gente brincava com ele, 5 contra 1 lá, que eu sou em 5 irmãos, tá? Ele não falou, mas nós somos 5 filhos. Quando a gente, sempre um chorava, não tem como. Sempre um chorava. Acho que minha mãe não gostava disso, das brincadeiras por causa disso, sabe? Sempre tinha alguém chorando, mas era muito gostoso. Então, com os filhos a gente precisa estar em casa, precisa trabalhar junto. Eu gostei muito dos exemplos que o doutor deu ontem. Trabalhar em casa, lavar louça, gente. Se a sua mulher vê você lavando louça, você ensinando seus filhos a lavar louça, você ensinando seus filhos a fazer alguma coisa, amigo, você vai ter uma mulher louquinha por você. É verdade. É verdade. Sabe por quê? Porque ser exemplo não é a melhor forma de influenciar alguém. É a única. Travou, irmão? Mas, então, se a gente... o que a gente é em casa, né? Não adianta... O que você é na igreja, você tem que ser em casa, você tem que ser no trabalho, você tem que ser o mesmo sempre. Não adianta ficar querendo esconder. Os filhos, você viu? Os filhos vêm. Eu queria sempre saber, eu ficava de olho para ver quanto que meu pai ia colocar no documento do carro lá. Eu tinha curiosidade, e quanto que foi dessa vez? Tal. Exemplo, irmão. Hã? E acho que pode passar um para mim. Isso. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Cada flecha é diferente da outra. E você não faz uma flecha para deixar na aljava, irmão. Se você deixar a flecha na aljava, ela perde o sentido. Seus filhos vão perder o significado.
O que a gente precisa fazer é apontar elas, é balancear elas e puxar o arco o mais forte que a gente conseguir. Flecha foi feita para alcançar onde você não chega. É por isso que existe flecha. São elas que vão acertar o alvo lá na frente. Então, Deus, a família continua sendo um instrumento de Deus, e é um instrumento para salvar o mundo. É por isso que Deus fez a família. E é por isso que Satanás quer destruir a família, porque ela é um instrumento para salvar o mundo. Obrigado. Então, irmãos, prepare os seus filhos, lance eles o mais longe que vocês puderem, para que eles possam cumprir o propósito diante de Deus, para que eles possam atingir o alvo. E se assim a gente fizer, nós não seremos humilhados. O legado vai ser continuado. Amém? Não importa, de novo, eu não sei como é que você veio aqui, eu não sei como é que você chegou no evento. Importa como você vai sair desse lugar. Na sua vida, não importa o que aconteceu, não importa como você começa, importa como você termina a vida. Deixa eu ver. Pegar emprestado aqui, irmão. Não precisa não, só pegar aqui rapidinho. Oi. Esse é curtinho. Não, eu quero com fio. Mas não precisa ligar não, pode deixar assim, tá? Obrigado. Eu estava compartilhando com os irmãos que às vezes a gente não para muito para pensar na eternidade. A gente para pensar no amanhã, no depois de amanhã, fim do ano, o que vai fazer, ano que vem, qual que é o projeto. Mas, tá bom, obrigado. Aí, tá joia. O pastor Francis, uma vez ele fez esse exemplo. Vou ficar aqui atrás porque acho que facilita o microfone. Imagina, irmãos, que a nossa vida aqui na Terra é o microfone. E imagina que esse cabo que vai lá para trás é a eternidade. Eu acho que eu estou mais ou menos no meio quase que do microfone. A minha vida. E muitas vezes a gente camela, a gente trabalha pensando nesse tantico aqui, ó, até o fim. E a gente esquece de todo o resto. O que a gente tem feito aqui, ó, é o que determina o resto. Determina a eternidade. Tanto que eu falo, numa reunião, eu estava com meu filho, reunião de oração da Universidade da Família, e eu falei assim, filho, o que é indestrutível para você? Eu queria que ele falasse assim, é um bunker. Um bunker é aquelas casas subterrâneas, parede de 3 metros de concreto, a prova de míssil, não sei o quê. Ele virou assim, no meio da reunião, e falou assim, é a alma. É a alma, gente. O que é indestrutível? É o que não se vê. A nossa alma é indestrutível. É por isso que Satanás luta tão arduamente para derrubar a gente, levar a gente para o fundo. Então, toda vez que a gente está trabalhando na vida, a gente precisa lembrar que nossa vida na Terra é só esse microfonezinho aqui. O que importa mesmo vai ser o depois.
Então, irmãos, cara, eu não sei se eu falei rápido, mas eu já cheguei no meu final. Mas eu queria falar uma coisa para vocês, né? Que se a gente preparar os nossos filhos, tudo mais, tem uma continuidade. E parou? Dá para passar um? Esses são eles, já uma foto mais recente, né? Que a gente pode entender que quando lá atrás, no último versículo de Salmos, fala assim: como é feliz o homem cuja aljava está cheio deles, não será humilhado quando enfrentar os inimigos no tribunal. Quando enfrentar os inimigos. Se a gente consegue passar esse legado aos nossos filhos, e de novo, são eles que vão representar, né, o seu futuro. Quando Deus nos deu a vida eterna, nós recebemos um legado. Nosso legado é passar para frente aquilo que a gente recebeu, a salvação de Cristo. Então, vamos dar uma levantada, por favor, eu quero que vocês... 1, 2, 3? 1, 2, 3? Aí, vira para o seu irmão e fala assim para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas com fé, irmão, declare isso. Declare isso para umas 3 pessoas pelo menos. Equilíbrio não é fácil. Equilíbrio precisa de disciplina e determinação. Já foi falado aqui também. Não importa como você começa, importa como você termina. As suas ações após esse evento, após esse lugar, é o que vai determinar todo o resto, todo o futuro. Então, que vocês possam lembrar sempre da eternidade e fazer cumprir aquilo que Deus tem na vida de vocês. Amém? Amém. Deus abençoe, irmãos. Senta um pouquinho, queridos. Queria que a gente pensasse um pouquinho naquilo que nós estamos ouvindo. Seu Giro está aqui, 81 anos. Seus filhos são como flecha. Um filho é presidente da Jato, outro filho é presidente da Universidade da Família, a Ariane está envolvida na escola, a Alessandra também está envolvida na Jato, a Adriana está sendo mãe, estudando para ser, ajudando na escola. 5 flechas. Se ele tivesse 5 cachorros, não tinha continuidade. Nós precisamos, Romanos 12, capítulo 1 e 2, fala que nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus, não com o que a sociedade diz. O Edwin Cole escreve no livro O Meu Máximo, fala assim, que a sociedade está impondo os seus costumes e ideias à igreja de Jesus Cristo. E Jesus fala assim: vós sois a luz e o sal da terra. Não é para a sociedade impor, é para eu e você, como filhos do Altíssimo, comprados com o sangue do Cordeiro, fazer diferença. Seus filhos são preciosos. No primeiro dia eu falei de um livro ali que chama O Poder da Bênção dos Pais. Abençoe os seus filhos. Marcos, meus filhos estão afastados dos caminhos do Senhor. Abençoe os seus filhos. Meus filhos estão distantes. Abençoe o seu filho. Chame ele para perto. Seja um pai acessível. A gente fica olhando aquelas fotos. Eu também lembro das fotos com a minha filha, né? Mas a gente fica babando, né? Não é gostoso? Brincar, correr. A esposa do Fábio tem profissão, tem estudo,
mas ela abriu mão de tudo para ser mãe. Qual que é a sua... Será que o dinheiro que a sua esposa ganha é mais importante do que preparar essa flecha? Qual que é a decisão? Como o Fábio falou aqui, que não fica aqui nesse evento. Qual que é a decisão que eu e você vamos tomar? Eu queria aproveitar o gancho, como eu tenho meia hora. Nós queremos ajudar você. A UDF tem 5 ministérios que trabalham de forma integrada. Nós temos um currículo de paternidade bíblica, desde a gravidez até alcançando o coração do seu adolescente, para ajudar você a educar os seus filhos à maneira de Deus. E eu não estou falando para você de conhecimento teórico. Eu fiz educação de filhos quando a minha filha tinha 9 meses de idade. A minha filha tem 20 anos, vai fazer 21 anos esse mês. Muito linda, cara do pai. A cara do pai. Sabe, nós fizemos o curso, depois nós fizemos novamente o curso, depois nós começamos a liderar o curso, porque não é porque as pessoas precisavam, é porque nós precisávamos. O problema é que a passividade não dá fruto positivo, dá fruto negativo. Então ficar assistindo o jogo do Corinthians não vai te levar a lugar nenhum, irmão. Ficar assistindo o jogo do Fluminense não vai te levar a lugar nenhum, irmão. Perdi a hospedagem agora. Você está me entendendo, irmãos? Porque você dá mais valor, às vezes, para a gente pegar 2 horas de um homem por semana para fazer um dos cursos do currículo CMN Hombridade, ou um dos cursos, o cara disse que aquilo que o Fábio falou, não tenho tempo, mas para assistir o jogo do seu time você tem tempo. Então não é uma questão de tempo, irmão, é uma questão de prioridade. Muitos aqui de repente estão com a sua vida financeira uma bagunça. Nós temos um currículo chamado Crown Finanças, que trabalha todos os princípios de uma mordomia cristã na área de finanças. Nós queremos te ajudar como Universidade da Família. Nós queremos ombrear com você. De repente seu casamento está bem e você pode melhorar, nós temos um curso Aliança. De repente você não está bem no seu casamento e o Aliança vai ser um instrumento de Deus para te ajudar a restaurar o seu casamento. Nós temos um curso maravilhoso da Universidade da Família, irmão, que se chama Romance à Maneira de Deus. E muitos pais ficam desesperados, agora minha filha está com quantos anos, não sei o quê, ou meu filho tal. Falta o conhecimento, irmão. Eu fiz com a minha filha e foi maravilhoso. Nós temos um currículo que o Fábio mostrou aqui, próximas gerações, que é o habitudes, hábitos e atitudes. Aquilo que você toma uma atitude se torna um hábito na sua vida, na linguagem do seu filho, na linguagem para você, que vai te ajudar a crescer. É isso que a gente quer te ajudar, irmão. Nós não queremos aqui apontar o dedo, acusar, não. É um despertar. Precisa de uma ação. Nós temos um guia de carreira IES para você que tem filho de 13 a 17 anos, na escolha da sua vocação, baseado na sua personalidade, nas suas áreas de interesse, nos seus valores, nas suas habilidades, para que o seu filho não faça um vestibular pensando no recurso financeiro ou na profissão da moda, mas aquilo que Deus projetou para ele. E nós temos um currículo para mulheres, tanto na área financeira, com a mulher que prospera. Nós temos um currículo para mulheres dentro do Mulher Única, que quer ajudar a sua esposa. O que a gente quer como Universidade da Família? Que você tenha uma família forte. Um dia eu subi na casa do seu Giro, já ministrei algumas vezes, seu Giro, sobre essa mensagem, sobre 5 conselhos que o pai dele deixou para eles com 84, 81, não lembro lá quanto é que está naquele quadro. Primeiro, creia em Deus. Segundo, tenha uma família unida. Terceiro, faça amigos. Quarto, trabalhe sem preguiça. E quinto, seja totalmente honesto. É um legado que você passa de geração para geração. E falando de legado, eu só trouxe pouquinhos, tá, irmãos? Acho que trouxe 4. Conta a história que o seu Giro falou ontem, que chama Caminhos e Legados. Um livro extraordinário. Nós lemos como grupo de leitura dentro da Universidade da Família.
E foi muito bom. Um outro livro que eu queria falar para você, homem, devocional de homem para homem, eu fiz 94 devocionais baseados nesse livro aqui, ó, na estrada. Estude a palavra com seus filhos. Estude a palavra, não fique gastando tanto tempo jogando o dedinho para cima, joga o dedinho para dentro do seu coração. O Fábio falou sobre paternidade. Eu trouxe alguns livros do Guerriezo. Educando bebês, educando crianças, e eu já falei de educando adolescentes, para você te ajudar. E o último, irmãos, que eu queria falar, esse aqui, é Tornando-se Imaginal, um livro do Tom Rudnick, livro extraordinário, irmãos. Primeira comparação que ele fala, transformação imaginal e da melhoria imaginal. E ele fala que a melhoria é aquilo que você pega o que já estava obsoleto e só melhora. A transformação é pegar o que está obsoleto e fazer completamente algo novo para a sua vida. Se você não mudar o sistema da sua casa, você não vai ter um resultado diferente. Um livro extraordinário, queria indicar para você. Eu queria falar de um outro assunto para você, homem. Nós temos trabalhado na Universidade da Família, e eu queria fazer um convite, queria que você orasse sobre isso. Você não é obrigado a fazer. Mas eu tenho chamado os homens para ajudar a Universidade da Família como mantenedores da Universidade da Família. Nós temos a possibilidade de, a partir de R$10, você fazer. Ser um mantenedor mensal da Universidade da Família, que nós queremos alcançar mais famílias da nossa nação. Queremos alcançar cada canto, cada vilarejo. Eu tenho um mapa atrás da minha mesa que nós oramos e nós colocamos, Senhor, eu quero chegar em cada lugar desse país. Nós temos grandes desafios tecnológicos, vários desafios que nós temos na Universidade da Família. E se você sentir de Deus e querer fazer parte disso também, como sendo um mantenedor, dentro da possibilidade que você tem. Eu coloquei um desafio dentro do Ministério CMN Hombridade. Eu trabalho com homens. O meu desafio é levantar 1000 homens que possam ajudar mensalmente a UDF com R$25. Esse é o meu desafio. Porque o Sr. Jorge sempre nos ensinou para não sermos pesados para os nossos líderes ou os nossos participantes. E eu creio que R$25 não é um valor pesado. Então, em vez de a gente batalhar por 25 homens a R$1.000, eu estou fazendo o caminho inverso. O meu alvo é 1000 homens a R$25. Amém. O Weber vai estar colocando no grupo do WhatsApp que ele fez os links. E ali também, eu não sei se esses QR Codes estão funcionando, tá, irmãos? Porque eu peguei no meu celular. Mas eu queria convidar você a se juntar a nós nesse alvo. Convide os teus participantes para fazer parte disso. Eu acho que não vai ser pesado para ninguém. Mas se a gente conseguir 1000 pessoas, a gente vai conseguir ter uma estabilidade, uma tranquilidade nos projetos que a Universidade da Família tem. E eu queria convidar você. Mas eu queria que você colocasse em pé para fingir que a gente vai para o coffee break. Outra coisa importante, irmãos. O Marcel está ali, aquele jovem bonitão ali, ó. Lembre que o Fábio falou sobre passividade. Eu quero levar você para a atividade. Nós queremos capacitar você. Você pode ser um líder de homens na sua igreja. E nós vamos fazer aqui, já está marcado, o Everton vai passar a data até o final desse evento, de uma formação intensiva de líderes de final de semana, capacitando você a liderar grupos na sua igreja. A UDF, ela trabalha submissa ao pastor da igreja local. Então você precisa da recomendação do seu pastor. Ok? Para que você seja líder na sua igreja. São 2 pré-requisitos. Ser um cristão evangélico e estar congregando, certo? E o outro é ter a recomendação do seu pastor. O seu pastor é a peça-chave para nós. Nós não temos líderes, os líderes são da igreja local. E eu quero convidar você. O que o Dr. Paulo falou ontem? Nós estamos no quê, pastor? De férias? Vacation? Com o pezinho lá que o Fábio mostrou o pé? Não, nós estamos em guerra. Existia uma nação, eu não lembro o nome da nação na Bíblia, que a Bíblia fala assim, que eles eram muito calmos, muito tranquilos, não havia guerra, não havia nada. Eles não tinham problemas com ninguém. Certo? Não tinha problema com ninguém.
mas eles foram alvejados porque eles não estavam preparados para enfrentar os inimigos que vêm. E muitas vezes você acha que a sua passividade, eu não mexo com ninguém, eu não incomodo ninguém, eu sou um homem honesto, eu sou um homem assim, eu faço isso, tal. E se você não se preparar com o escudo, com a lança, com o arco, com o capacete, preparar os seus filhos para a guerra, eles se tornarão inofensivos para o inimigo. Eu queria convidar você para isso. Se prepare, vai conversar com o Marcel, deixa o seu nome. Irmão, eu estou crendo que não vai sair uma formação de líderes, vai sair umas 2 ou 3 formações de líderes. Porque nós queremos, irmãos, quem sabe ano que vem a gente fazer um encontro aqui para 1000 homens. Eu coloquei uma meta bem básica esse ano para o CMN, 30% de crescimento, 10.000 grupos. Não é números, irmãos. Eu não ganho porcentagem por cada grupo. O Fábio está ali, pode perguntar para ele. Eu ganho porcentagem lá. Eu quero ver homens sendo resgatados. Eu quero ver homens conformados a Cristo Jesus. Se você faz isso, você faz parte, irmão. Ensine os seus filhos a se tornar um guerreiro. O Fábio vai para quarta-feira conosco, ele leva o filho dele, está lá, irmãos. Junto, aprendendo com quem? Com o seu pai. Um dia nós estávamos numa conversa e ele falou assim, nosso carro tem uma telinha atrás. Nunca foi ligada. Quando a gente sai, as crianças pegam um livro para ler e elas vão lendo. O que você está dando? A minha filha leu ano passado, irmãos, 38 livros e a Bíblia inteira. Eu com ela disputamos, quem lê mais? Teve um ano que eu li um livro por semana. Eu não gostava de ler, irmão. Chega de passividade. Chega de homem frouxo. Você é um guerreiro. Você é um valente. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor desça sobre a vida desses homens um espírito de ousadia. Que eles tenham uma visão de fé e de confiança, Pai. Eu oro para que o Senhor dê a eles intrepidez, Pai. Pai, tira essa preguiça, essa passividade, Senhor, essa mordidão, para que sejam homens fervorosos no Senhor, guerreiros, autênticos, firmados na Tua palavra, homens, Pai, que dirigem, protegem e guiam a sua família pela Tua palavra. Os filhos deles, Pai, são flechas na mão do valente, e o valente é eles. E esses homens lançarão esses filhos, Pai, que serão profetas, que serão mestres, pastores, doutores, serão homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, que marcarão, Senhor, a nossa sociedade com a Tua presença. Pai, eu oro, Senhor, dê um espírito de coragem, de ousadia, de fé, ó Deus, que eles possam ver nos seus filhos a marca de Cristo Jesus. Eu quero abençoar esses homens. Pai, eu também quero Te agradecer por aqueles que o Senhor está tocando nesta manhã, para serem mantenedores da Universidade da Família. Abençoa os Teus filhos, continue fazendo-os prosperar em todos os seus caminhos, e que nós, como Universidade da Família, possamos continuar gerindo com responsabilidade e temor do Senhor. Eu quero abençoá-los, Pai, nesta manhã, eu abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. 1, 2, 3. Yeah! Agora como homem de Deus. 1, 2, 3. Yeah! Tem homem aqui, irmão? Yeah! Tem que responder aqui, tem homem. Tem homem aqui? Aqui tem homem aqui? Aqui então cumprimente os 3, 4 homens e fala assim, graças a Deus que você é homem, lindão. Aleluia. Ainda vai ter um negócio agora. Aí nós vamos para o coffee break, Matheus. Amém, glória a Deus. Irmãos, nós vamos acelerar aqui, porque nós vamos ter o coffee break. Mas antes do coffee break, vamos gastar uns 5 minutos aqui. Vai passar um vídeo aqui de um projeto fantástico. Vocês vão conhecer esse projeto aqui. Esses caras aqui vão falar um negocinho rapidinho. Mas senta aí por um pouquinho. Vale a pena, porque é um projeto espetacular. Legendários.
vai vencer as batalhas, não contra o seu irmão, mas com o seu irmão. Ser um homem novo, Pai. Ser um homem que clama o Senhor, vai ser milagre, vai ser. Agora sai força. Da onde que saiu essa força? Da onde que saiu? Fala pra mim, da onde que saiu essa força? Agora, Bruno! Certa de um legendário lutar as suas batalhas, as suas guerras, é de joelho. É de joelho que se vence as batalhas. Bom dia, guerreiros. Aú! Irmãos, nós assistimos aí 5 minutos de 72 horas. E o nosso tempo aqui é breve, então se você tem alguma dúvida, nos procure. Acho que está fácil achar a gente por aí. Mas o que vocês viram ali, às vezes de pagar uma flexão, de estar caminhando, e há poucas vezes, nos poucos momentos que mostra o rosto de um ou outro, parece que o cara está sofrendo, ele está caminhando com dificuldade. Se vocês forem no Legendários, vocês vão pagar a flexão, se depender de mim, vão. Mas se depender do Fábio, o Fábio, às vezes, você dá bom dia para ele, peito no chão. Vou dar uma segurada, mano, peraí, sou eu. Mas o Legendários não é só sobre isso, irmãos. O Legendário é sobre Jesus Cristo. Ele é o foco disso tudo que vocês viram ali. Depois das 72 horas, nós somos habilitados a receber essa farda. A farda é a gorra e a camisa com o seu número de legendários. Mas se Jesus Cristo não for o centro disso tudo, tudo isso aqui é em vão, isso aqui é uma mera camisa e um mero boné.
e não uma gorra, como nós chamamos. Jesus Cristo, meus irmãos, é o centro de tudo aquilo que acontece ali, ó. É por Ele, é para Ele e é através dEle. É para você, às vezes, chega lá, um machão frouxo, como a gente viu ontem o Dr. Paulo falar, e sair de lá um homem com uma aliança. É sobre isso. A nossa luta é sobre isso, é isso que nós defendemos. Nós não somos somente um bando de homens vestidos de laranjinha que sai gritando aú, aú, aú por aí, não. Isso tem um significado. E existe um propósito nisso, meus irmãos. É resgatar em nós, em mim, porque eu cheguei lá um frouxo, um homem, um machão, e tenho tido a oportunidade de ter a minha vida transformada pela experiência que eu tive com Jesus Cristo ali, e estar me tornando um homem de aliança. E eu tenho absoluta certeza que se eu passar o microfone para cada um desses homens aqui, eles vão falar assim, que é um desafio físico, é um desafio mental, mas eles vão investir tempo falando da transformação que Jesus Cristo, que é o nosso legendário número 1, tem feito na vida deles, como homem, dentro das suas casas, como marido, como família, como pai. O Legendários é sobre isso. É muito bonito, ontem a gente estava aqui, o cara, que uniforme bonito, é bonito. Mas se ele não apontar para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, não tem o menor valor para mim. E o dia que o Legendários perdeu o foco, que é Jesus Cristo, ele vai acabar. E eu torço para que, se isso acontecer, ele tem que acabar, porque o nosso foco é Jesus Cristo. É transformar a vida de homens. E o Legendários tem transformado a vida de homens ao redor do mundo. O nosso convite: junte-se a nós, vem conversar com a gente vai ter um tempo maior para explicar isso para vocês, e a obra que Jesus Cristo tem feito, a transformação que Jesus Cristo tem feito nas nossas vidas. AU! Só para concluir rapidinho, como o Flávio falou, essa farda não nos torna melhores ou piores do que ninguém, mas nos lembra da responsabilidade que temos como homens, de ser sacerdotes no lar, de batalharmos as nossas batalhas de joelho. É assim que a gente vence. Não é contra o irmão, não é contra a mulher, não é contra o seu filho, não é com autoritarismo, mas é com autoridade. A gente vence de joelhos. E o homem volta da montanha, ele volta impactado e precisa ter uma continuidade. E a gente trabalha esses homens na Universidade da Família, com o homem ao máximo, com o homem forte, marido irresistível, porque ele precisa ter uma continuidade. A gente aprende na montanha que homem sozinho é presa fácil. A gente aprende que a família não se abandona. A gente aprende que o legendário, quando ele sai do lugar, ele deixa o lugar melhor do que quando ele encontrou. É esse o legado que a gente quer deixar junto com a Universidade da Família. AU! Obrigado, querido, pela oportunidade de falar. Obrigado aí pela presença de vocês e por fazerem parte dessa família. Muito importante. Vamos lá! Tem um